Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Na aula de hoje, a gente vai iniciar uma revisão, certo? Então, assim, nós estudamos no início, né, nos primeiros capítulos, a estrutura das palavras, certo? Então, vamos relembrar um pouquinho desses conceitos. As palavras são formadas por partes, né? Então, cada pedacinho da palavra tem uma função. Lembrando que não é separação de sílabas, né? Nós aprendemos lá que a palavra tem radical, vogal temática, prefixos, sufixos, enfim, várias partes que ajudam essa palavra a ter o seu significado, tanto substantivo quanto verbo. Então, essas partes constituem os elementos estruturais, ou seja, elementos mórficos, que a gente chamou de morfema. Então, quando a prof fala classifique os morfemas, é isso que eu vou fazer: radical, vogal temática, tema. E aí, quais são esses principais morfemas, esses principais elementos mórficos? Radical, né? Que é o elemento básico da palavra. Lembrando que o radical é aquela partezinha que não muda, certo? Todas as vezes que eu quiser saber o radical da palavra, eu começo a falar derivadas dela. Se for um verbo, eu começo a conjugar esse verbo. Então, por exemplo, ali, ele é o elemento básico da palavra que contém o significado. No caso de terra, terrinha, terreno, terreiro, terráqueo. Qual que é a parte da palavra que não muda? Terra. Ou seja, ele é o radical. O mesmo radical pode aparecer em mais de uma palavra. Por exemplo, Pedro, ele aparece em várias palavras, como pedreiro, apedrejar. Ali a gente teve um prefixo, né? Porque teve um pedacinho que veio antes. Pedroso, pedregulho, pedraria. As palavras que apresentam o mesmo radical têm um nome que a gente também já aprendeu, que são cognatas. Então, o que são palavras cognatas? São aquelas que têm o mesmo radical. O que seriam os afixos? A gente também já falou sobre isso. Afixos são nada mais do que os prefixos que vêm antes, que vêm antes do radical, e os sufixos que vêm depois, tá? Para criar um adjetivo, para indicar tamanho, para dar uma palavra derivada mesmo, tá? Então, o que são afixos? São elementos estruturais que se juntam ao radical para formar novas palavras. Pode ser prefixo, quando aparece antes, no caso, ligar, desligar. Feliz, infeliz. Tomar, retomar. Os sufixos são aqueles que aparecem após. Pedreira, portinha, amoroso, tá? Então, esses também são elementos estruturais ali das palavras. Mas a gente trabalhou mais especificamente com os verbos, certo? Com os verbos, a gente aprendeu, então, que o radical é aquela parte que não muda, né? E eu tenho as vogais temáticas. O que são essas vogais temáticas? São aquelas vogais que se ligam ao verbo para dizer qual é a conjugação que ele pertence. Ar, ou ir. Ou seja, primeira, segunda ou terceira conjugação, tá? Então, ela vem sempre logo após o radical. A vogal temática A é a primeira conjugação, andar, levar. A vogal temática E, segunda conjugação, viver, conhecer. E o I, terceira conjugação, partir, sorrir. E como nós já dissemos, o or é quarta conjugação, prof? Não existe quarta conjugação. Tá? Lembremos que a nossa língua vem sendo modificada, ela tem origem lá no latim também, e antes, né,
essas palavras, esses verbos que hoje terminam com or, terminavam com er. Então, quando eu tenho no caso por, repor, contrapor, ué, prof, terminou com or. Ele pertence à segunda conjugação. Tudo bem? E o que vem a ser o tema? Então, radical é a parte que não muda. Vogal temática é o que se liga ali à palavra, né, logo após o radical, que é o a, e, i ou o, né, no caso do repor, contrapor. O tema é quando eu junto esses dois. Quando eu juntar o radical mais a minha vogal temática, eu vou ter o meu tema. Ai, prof, tô com dúvida. Fala o nome do verbo e tira o R. Lembra dessa dica que a prof deu para vocês em aula? Então, ali, o que é tema? É a estrutura mórfica do radical, mais a vogal temática, certo? No caso de vivemos, eu tenho vive, vivi, viverei, vivo. Ah, então a parte que se repete é o vive. Então, vivemos não vem de viver? Então, vive mais e fica vive. Isso se chama tema, ok? E aí o MOS é desinência, que nós já vamos falar sobre elas. O que são as desinências, então? As desinências são os elementos que aparecem na parte final das palavras e têm a função de indicar diversas flexões, ou seja, as variações que as palavras podem apresentar. Dependendo da função da desinência, ela pode ser nominal ou verbal. No nosso caso, pessoal, nós estudamos as desinências verbais, tá? Então, olha só ali, a desinência nominal vai funcionar, como já diz, nos nomes, tá? Então, ela vai indicar se a palavra é feminina, masculina e se está no singular ou no plural. Porém, o nosso enfoque, né, das nossas aulas foi na desinência verbal. Então, vamos nos atentar à desinência verbal. Elas são usadas nos verbos para indicar o quê? 4 coisinhas lá. Número, pessoa, o tempo desse verbo e o modo desse verbo. Como assim número, prof? Ou singular ou plural. Como assim pessoa, prof? Primeira, segunda ou terceira do singular ou do plural. A gente sabe que as pessoas verbais são eu, tu, ele, no caso, primeira, segunda e terceira do singular. E nós, vós, ele, seria a primeira, segunda e terceira do plural, certo? Então, as desinências, elas vão indicar se esse verbo está no singular, no plural e qual é a pessoa desse verbo, ok? Depois eu tenho também o tempo e o modo. Lembrando que não é todo verbo que eu vou analisar que vai ter, que eu vou conseguir identificar todos esses, certo? Então, no caso ali, o tempo, lógico, a prof colocou aqui presente, pretérito e futuro, mas a gente sabe que tem no modo indicativo pretérito perfeito, imperfeito, mais que perfeito. Porém, eu já sabendo identificar se ele está no futuro, no presente ou no pretérito, né? Já para o nível em que a gente está já é o suficiente, ok? Então, ali no caso, né? Eu te darei o céu. Eu te darei seria, no caso, futuro, ok? E o modo, eu tenho 3 modos verbais: indicativo, subjuntivo e imperativo. Né? O indicativo é aquele modo que indica certeza. Subjuntivo é aquele modo que indica uma hipótese, um desejo, uma dúvida. E o imperativo é o pedido ou a ordem. Então, se eu soubesse, não teria contato, certo? Então, ali ele me ajuda com o modo. Mas, prof, por que tem umas coisas destacadas ali, né? Porque são esses pedaços que me ajudam a saber o número, a pessoa, o tempo, o modo. No caso ali, no número. Singular ou plural? Saímos. Mos. Quem saímos? Ah, foi o nós saímos. Então, eu já identifiquei ali a pessoa e automaticamente o número, certo? Por isso que eu chamo, então, de desinência número pessoal. Porque quando eu identifico uma, automaticamente eu identifico a outra.
O tempo e o modo, prof, tá ali. Eu te darei o céu, eu não teria. Eu te darei, né? E eu não teria, automaticamente eles me indicam o tempo e o modo. No caso, eu te darei, ele me indica uma certeza e ele me indica que está no futuro. Então, assim, essa desinência eu chamo ela de modo temporal. Ok, pessoal? Depois eu tenho ali. Elementos mórficos, então, são o quê? Uma retomada agora de tudo. Mínimas unidades significativas da palavra, né? Cachorro, nha, né? Cachorro seria o radical, o in seria o que me indica um sufixo que me indica diminutivo e o a me indica feminino, ok? Então, cada pedacinho da palavra tem uma função. Classificação dos morfemas. Radical é o quê? É a base do significado da palavra. Observação: palavras cognatas são aquelas que têm o mesmo radical. O que seriam as desinências? Elas me indicam ou nominal ou verbal. Nominal são para os nomes e me indicam gênero e número, feminino, masculino, singular ou plural. Porém, o nosso foco é nas verbais. Elas me indicam o tempo, o modo. Por isso, elas se chamam desinências modo temporais, né? E as número pessoais, como a prof acabou de explicar no slide anterior. E os afixos, prof? São os prefixos e os sufixos, que são aquelas partezinhas de palavra que indicam repetição, negação, né? Que vem antes do radical ou após dele. Os sufixos vêm depois do radical. Vogal temática é a vogal que se agrega ao radical. A vogal temática pode ser 3. Tá? Ar, ou ir. Prof, mas não é só a vogal? Sim, eu falo ar, ir para descobrir a conjugação. No caso, a vogal sozinha é a, e, i. Ok? E o tema, pessoal? Nada mais é do que o radical mais a vogal temática. Quando eu junto os dois, eu tenho o meu tema. Meus queridos, aí a prof deixou uma mensagem para vocês, espero que vocês tenham compreendido, espero que tenha ajudado, tá? Esse é o objetivo da prof sempre, ajudar vocês, tá? Qualquer dúvida pode chamar a prof preparou uns exercícios e vamos lá trabalhar? Beijo, pessoal!